A coisa que mais me chama a atenção é que quando os músicos atuantes entram na unidade de diálise, a primeira coisa que nos vem é que nós estamos trabalhando com pessoas. E, habitualmente, os pacientes que se repetem 3 vezes por semana, etc., você fica pensando na doença, no paciente, no renal crônico. Quando você começa a ver as emoções deles, o que os músicos estão provocando de modificações de resposta, você vê que você está trabalhando. É um lembrete para nós, é um estímulo para dizer, olha, você está trabalhando com pessoas. Nós temos percebido, apesar do pequeno tempo dos músicos atuando no nosso serviço, que já houve uma grande transformação dos pacientes, de todo o pessoal técnico e até dos médicos, que são um número menor. Mas a gente percebe a maneira como eles olham, a maneira como eles têm se comportado nesse período. Então, eu acho que um dos papéis importantes dos músicos, eles são agentes de uma transformação do ponto de vista de humanização do serviço. Isto ficou evidente. A transformação é você enxergar de forma diferente mesmo os indivíduos, né? Como pessoas, e poder compreender melhor as suas emoções, as suas modificações. Quando o músico entra na unidade, ele provoca muita emoção nos pacientes, e aquilo é que faz com que a gente enxergue de forma diferente essas pessoas. Então, eles algumas vezes até provocam um choro de alegria, coisas desse tipo, que são momentos que a gente não está acostumado a viver com os pacientes. Outras coisas que a gente tem observado é que alguns pacientes que são muito quietos durante o tratamento, durante as 4 horas de hemodiálise, acabam se tornando mais ativos, mais felizes, mais falantes, expressam melhor, se comunicam melhor com a própria equipe de trabalho. As 4 horas de diálise, elas têm um período inicial mais conturbado, até as máquinas serem acertadas e os pacientes estarem estabilizados. Existe um período intermediário bastante longo, que acho que é o que mais os pacientes sentem, que é um período mais tranquilo, e que é neste período que os músicos têm trabalhado. Então, nós fizemos uma adequação do trabalho dos músicos ao período da diálise, onde seria melhor recebido tanto pelos funcionários como pelos próprios pacientes. E depois vai chegando no final da diálise, que começam a desligar os pacientes para que eles possam ir para casa, e que também fica conturbado. Então, o período que a gente escolheu foi justamente o meio da diálise, as 2 horas intermediárias. A gente já ouve deles o dia que o músico não vem, porque eles têm vindo aqui aos sábados. Então, nesses dias já existe a expectativa dos pacientes de que eles compareçam. Quando não vêm, eles já sentem falta e nos contam isso, né? Da mesma forma, até os familiares contam, olha, nós escutamos o depoimento do motorista da ambulância dizendo que os músicos, os pacientes, quando saem daqui e vão para casa, eles comentam entre eles que naquele dia foi bom a presença do músico, e os outros pacientes que vêm de outras unidades não têm essa experiência, que eu entendo que esteja sendo muito boa, e nós estamos felizes por poder oferecer isso. Nós temos observado, especificamente em relação aos pacientes, algumas mudanças importantes, né? Indivíduos mais retraídos, que você não está acostumado, às vezes até a conversar com eles, porque muitos pacientes não são meus pacientes, eu não cuido pessoalmente deles. Então, os conheço pouco, então converso menos com eles, mas você muda completamente a imagem que você tem dos pacientes quando eles estão mais abertos, menos retraídos. Quando a música está presente na unidade, eles se tornam mais permeáveis a conversas, até a contar suas próprias experiências. E a gente se surpreende com alguns pacientes que você acha que vêm aqui e que dormem o tempo todo na diálise, de repente eles estão de um jeito diferente, mais ativos, percebe mais felizes até.
Eu tinha uma imagem da dona Elaine muito, uma pessoa muito triste, muito retraída. Ela é uma pessoa, pela própria doença, ela também é cega, então ela tem dificuldade para se locomover e tal. Ela é colocada na cadeira dela e fica lá quietinha e meio adormecida a diálise inteira. E hoje eu me surpreendi quando os músicos vieram, a participação que ela teve. Ela ficou feliz, ela estava cantando, ela estava colocando para fora um monte de emoção. Depois nós conversamos com ela posteriormente e ela se mostrou uma pessoa completamente diferente. Então, a minha maneira de olhar a dona Elaine mudou completamente com a presença dos músicos e com o movimento, com a ação que eles provocaram na dona Elaine. Então, isso é isso que torna essas pessoas ainda mais humanas, né, aos meus olhos. Uma pessoa que percebe essas modificações no ser humano e no outro indivíduo que está tratando, vai modificar completamente sua abordagem do ponto de vista pessoal com ela e também como médico. Então, as minhas atitudes como médico vão mudar em relação a essa pessoa se eu a olho de forma diferente.